Existe algum vínculo causal entre os sucessivos corpos conhecedores ou corpos-mentes? Sim, algo que pode ser chamado de corpo de memória ou corpo causal, um registro de tudo que foi pensado, desejado e feito. É como uma nuvem, um aglomerado de imagens. O que vem a ser esse sentimento de existência separada? Ele é um reflexo num corpo separado da realidade única. Nesse reflexo, o ilimitado e o limitado são confundidos e vistos como se fosse uma coisa só. Desfazer essa confusão é o objetivo do yoga. A morte não desfaz essa confusão? Na morte, apenas o corpo morre. A vida não morre, a consciência não morre, a realidade não morre. E a vida nunca é tão viva como após a morte. Mas há renascimento? O que nasceu tem que morrer. Só o não nascido não morre. Encontre aquilo que nunca dorme e nunca acorda, e cujo pálido reflexo é o nosso senso de eu. E o que devo fazer para encontrá-lo? Como você faz para encontrar qualquer coisa? Fixando nela sua mente e seu coração? Tem que haver interesse e também uma firme lembrança. Lembrar o que deve ser lembrado é o segredo do sucesso. Chega-se lá por meio da dedicação. Você quer dizer que basta querer encontrar? É óbvio que tanto qualificações quanto oportunidades são necessárias. Elas virão com a dedicação. O que é supremamente importante é estar livre de contradições. O objetivo e o caminho não devem estar em planos diferentes. A vida não deve brigar com a luz. O comportamento não deve trair a crença. Isso pode se chamar de integridade, inteireza. Você não deve jamais recuar, desfazer, desenraizar, abandonar o terreno conquistado. A tenacidade de propósito e a sinceridade da busca irão levá-lo à sua meta. Tenacidade e honestidade são dons, sem dúvida. Eu não possuo nem mesmo um vestígio delas. Tudo virá à medida que você for caminhando. Dê o primeiro passo. Todas as bênçãos vêm de dentro. Volte-se para dentro. Você conhece o Eu Sou. Permaneça nele todo o tempo que puder, até que ele passe a surgir de forma espontânea. Não há caminho mais simples nem mais fácil. Todos os mestres aconselham meditar. Qual é o propósito da meditação? Conhecemos o mundo externo de sensações e ações, mas sabemos muito pouco de nosso mundo interior de pensamentos e sentimentos. O propósito primário da meditação é nos tornar conscientes e familiarizados com nossa vida interior. O propósito último é alcançar a fonte da vida e da consciência. Por sinal, a prática da meditação afeta profundamente nosso caráter. Somos escravos do que não conhecemos e senhores do que conhecemos. Se descobrirmos e entendermos as causas e o funcionamento de um vício ou fraqueza, quaisquer que sejam eles, esse conhecimento é suficiente para superá-los. O inconsciente se dissolve quando trazido à consciência. A dissolução do inconsciente libera energia. A mente sente-se competente e se aquieta. Para que serve uma mente quieta? Quando a mente está quieta, passamos a conhecer a nós próprios como uma pura testemunha. Nós nos afastamos da experiência e do seu experimentador e nos colocamos em consciência pura, que está entre e além de ambos. A personalidade baseada na auto-identificação, em imaginar ser algo, sou isso, sou aquilo, continua, mas apenas como parte do mundo objetivo. Sua identificação com a testemunha se rompe. Da maneira como percebo, vivo em muitos níveis e a vida, em cada um desses níveis, exige energia. O ser, por sua própria natureza,
deleita-se com tudo e suas energias fluem para fora. O propósito da meditação não seria canalizar as energias para os níveis mais altos ou forçá-las de volta para o alto, para que os níveis mais elevados possam também prosperar? Não é tanto uma questão de níveis, mas de gunas, de qualidades. A meditação é uma atividade satívica e visa a completa eliminação de tamas, a inércia, e de rajas, a agitação. A pura sáttva ou harmonia é estar perfeitamente livre de indolência e de inquietude. Como fortalecer e purificar sáttva? Sáttva é sempre pura e forte. Ela é como o sol, que pode parecer obscurecido por nuvens ou por poeira, mas apenas do ponto de vista daquele que o percebe. Trate das causas do obscurecimento, não do sol. Para que serve sáttva? Para que serve a verdade, a bondade, a harmonia, a beleza? Elas são seu próprio objetivo? Elas se manifestam espontaneamente e sem esforço, quando as coisas são deixadas por sua conta própria. Quando não interferimos com elas, nós rejeitamos, nem queremos, nem conceituamos, mas apenas as vivenciamos em plena consciência. Essa consciência em si é a própria sáttva. Ela não usa as coisas e as pessoas, ela as preenche. Já que eu não posso aperfeiçoar sáttva, é apenas com tamas e rajas que eu devo me ocupar? Como lidar com elas? Observando sua influência dentro de você e sobre você, esteja consciente de tamas e rajas em operação. Observe de que modo elas se manifestam nos seus pensamentos, palavras e atos, e gradualmente seu domínio sobre você irá se abrandar e a luz clara de sáttva surgirá. Esse processo não é difícil nem longo. A seriedade é a única condição para o sucesso. Sabemos, por experiência cotidiana, que o mundo de repente aparece quando acordamos. De onde vem ele? Antes que algo possa vir a existir, tem que haver alguém a quem esse algo venha. Toda aparição e desaparição pressupõe uma mudança que acontece sobre um fundo imutável. Antes de acordar, eu estava inconsciente. Em que sentido? No de ter esquecido ou no de não ter tido a experiência? Você não experiencia mesmo quando inconsciente? Você pode existir sem conhecer? Um lapso de memória é prova de não existência? E seria válido falar de sua própria não existência como uma experiência real? Você não pode sequer dizer que sua mente não existia. Você não acordou ao ser chamado? E ao acordar, não foi o senso de eu sou o que veio primeiro? Alguma semente de consciência tem que existir, mesmo durante o sono ou o desmaio. Ao acordar, a experiência acontece como eu sou o corpo no mundo. Pode parecer que essas percepções ocorram em sucessão, mas na verdade é tudo simultâneo, uma única ideia de ter um corpo no mundo. Pode haver um senso de eu sou, sem que seja alguém ou alguma coisa? Sou sempre alguém com lembranças e hábitos. Não conheço outro eu sou. Talvez algo impeça que você conheça. Quando você não conhece algo que outros conhecem, o que você faz? Procuro a fonte desse conhecimento sob a orientação dessas pessoas. Não é importante para você saber se é meramente um corpo ou algo mais? Ou nada, talvez? Você não vê que todos os seus problemas são problemas do seu corpo? Comida, roupa, abrigo, família, amigos, nome, fama, segurança, sobrevivência?
Tudo isso perde o sentido no momento em que você se dá conta de que talvez você não seja um mero corpo. Que vantagem há em saber que não sou o corpo? Até mesmo dizer que você não é o corpo não é bem verdade. De certo modo, você é todos os corpos, corações e mentes, e muito mais. Vá fundo no senso de eu sou e você descobrirá. Como você faz para encontrar uma coisa que você não sabe onde está ou esqueceu onde colocou? Você a mantém na mente até lembrar? O sentimento de ser eu sou é o que surge primeiro. Pergunte-se de onde ele vem, ou apenas observe-o em silêncio. Quando a mente permanece no eu sou, sem se mover, você entra num estado que não pode ser verbalizado, mas pode ser objeto de experiência. Tudo o que você tem a fazer é tentar, vez após vez. Afinal de contas, o senso de eu sou está sempre com você, só que você atou uma porção de coisas a ele. Corpo, sentimentos, pensamentos, ideias, posses, etc. Todas essas identificações são enganosas. Por causa delas, você pensa ser quem não é. O que sou, então? Basta saber o que você não é. Você não precisa saber o que é, porque na medida em que conhecimento significa descrição, em termos do que já é conhecido, por percepção ou conceito, o autoconhecimento não é possível, porque o que você é não pode ser descrito, a não ser em termos de negação total. Tudo que se pode dizer é: eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não se pode dizer com o mínimo de sentido: isto é o que eu sou. Simplesmente não faz sentido. O que você consegue apontar como sendo isso ou aquilo não pode ser você. Certamente você não pode ser outra coisa. Você não é algo que possa ser percebido ou imaginado. Entretanto, sem você não pode haver nem percepção, nem imaginação. Você observa o coração sentindo, a mente pensando, o corpo agindo. O simples ato de perceber mostra que você não é aquilo que é percebido por você. Pode haver percepção ou experiência sem você? Uma experiência tem que pertencer a alguém. Alguém deve vir e declarar que a experiência é dele. Sem um experienciador, a experiência não é real. É o experienciador que confere realidade à experiência. Uma experiência que você não pode ter, que valor teria para você? O senso de ser um experienciador, o senso de eu sou, não é também uma experiência? É óbvio que sim. Qualquer coisa que tenha sido objeto de experiência é uma experiência. E em cada experiência surge o seu experienciador. A memória cria a ilusão de continuidade. Na verdade, cada experiência tem seu próprio experienciador, e o sentido de continuidade se deve ao fator comum na raiz de todas as relações experienciador-experiência. Identidade e continuidade não são a mesma coisa. Da mesma forma como todas as flores têm sua própria cor, mas todas as cores são causadas pela mesma luz. Muitas experiências surgem na consciência, indivisa e indivisível, cada uma delas distinta na memória, mas todas idênticas em sua essência. Essa essência é a raiz, a base, a possibilidade fora do tempo e do espaço de todas as experiências. Como chegar até ela? Não é preciso chegar até ela, pois ela é o que você é. Ela chegará até você, se você lhe der uma chance. Livre-se de seu apego ao irreal, e o real, rápida e suavemente, tomará o lugar que lhe é de direito. Pare de se imaginar sendo ou fazendo isso ou aquilo,
e a realização de que você é a fonte e o coração de tudo despontará em você. Com isso virá um imenso amor, que não é escolha, nem predileção, nem apego, mas um poder que torna todas as coisas adoráveis e dignas de amor. Você está sentado à minha frente e eu estou aqui, aos seus pés. Qual é a diferença básica entre nós? Não há diferença básica? No entanto, deve haver alguma diferença real. Eu venho a você, você não vem a mim. Porque imagina diferenças, você fica indo aqui e acolá, em busca de pessoas que você considera superiores. Você também é uma pessoa superior. Você afirma conhecer o real e eu não. Eu alguma vez disse que você não conhece e que, portanto, é inferior? Deixe que aqueles que inventaram distinções como essas venham prová-las. Não afirmo conhecer o que você não conhece. Na verdade, sei muito menos que você. Suas palavras são sábias, seu comportamento é nobre e sua graça é todo-poderosa. Nada sei sobre isso, e não vejo diferença entre você e eu. Minha vida é uma sucessão de acontecimentos, exatamente como a sua. Só que eu não sinto apego, e vejo o espetáculo passageiro como um espetáculo passageiro, enquanto você se apega às coisas e se deixa levar por elas. E o que o tornou capaz de tanto desprendimento? Nada em particular. Aconteceu de eu confiar no meu guru. Ele me disse que não sou nada além de mim mesmo, e acreditei nele. Confiando nele, passei a agir de maneira compatível e deixei de me interessar por aquilo que não era eu, nem meu. Por que você teve a sorte de confiar inteiramente em seu mestre, enquanto a nossa confiança é apenas formal e verbal? Quem sabe? Aconteceu assim. As coisas acontecem sem causa, sem motivo. E afinal, o que importa quem é quem? Sua auto-opinião sobre mim é apenas uma opinião. A qualquer momento você pode mudá-la. Por que dar importância a opiniões, mesmo as suas? Seja como for, você é diferente. Sua mente parece estar sempre serena e feliz, e milagres acontecem à sua volta. Nada sei sobre milagres, e me pergunto se a natureza admite exceções às suas leis, a não ser que concordemos que tudo é um milagre. Quanto à minha mente, ela não existe. Há a consciência na qual tudo acontece. Isso é bastante óbvio e faz parte da experiência de todos nós. Só que você não olha com cuidado suficiente. Olhe bem e você verá o que eu vejo. O que você vê? Vejo o que você poderia ver aqui e agora, não fosse o foco errado de sua atenção. Você não dá atenção a si mesmo. Sua mente está toda entregue às coisas, pessoas e ideias, nunca a si próprio. Traga seu ser ao foco, dê sua atenção, torne-se consciente de sua própria existência. Veja como você funciona. Observe os motivos e os resultados de suas ações. Estude a prisão que você construiu em torno de si, por inadvertência. Sabendo o que você não é, você chega a conhecer a si mesmo. O caminho de volta a si mesmo passa pela recusa e pela rejeição. Uma coisa é certa, o real não é imaginário, e tampouco é um produto da mente. Mesmo o senso de eu sou não é definitivo. Embora seja uma indicação útil, ele mostra onde buscar, mas não o que buscar. Basta observar bem. Quando você estiver convencido de que a única coisa verdadeira que pode dizer sobre si mesmo é eu sou, e de que nada que possa ser apontado pode ser aquilo que você é, o eu sou deixa de ser necessário. Você não estará interessado mais em verbalizar o que você é. Tudo que você precisa é se livrar dessa tendência
de definir a si próprio. As definições se aplicam apenas a seu corpo e às suas manifestações. Quando essa obsessão com o corpo terminar, você voltará a seu estado natural, de forma espontânea e sem nenhum esforço. A única diferença entre nós é que eu sou consciente de meu estado natural, enquanto você está distraído. Da mesma forma que o ouro transformado em joias não vale mais que o ouro em pó, exceto quando a mente estabelece a diferença, nós somos um único ser, diferimos apenas na aparência. Descobrimos isso sendo sérios, buscando, investigando, questionando a cada dia e a cada hora, e dedicando nossas vidas a essa descoberta. Esquecer-se do ser é o grande mal. Todas as calamidades provêm daí. Cuide do que é mais importante, e o que é menor cuidará de si próprio. Você não arruma uma sala escura. Primeiro você abre a janela. Deixar entrar a luz